Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Linha na Academia. Na aula de hoje eu vou falar sobre interpretação de tabelas e gráficos de diferentes tipos. Professor, por que a gente vai estudar esse assunto? Vou te dar vários motivos, porque deveríamos estudar mais profundamente esse assunto. Primeiro, porque toda vez que você vai buscar uma informação em um jornal, em uma revista, na internet, sempre tem ali um gráfico ou uma tabela, ou os dois, para que você possa entender o fenômeno que você está procurando. Até para fazer inferências ou até para você tomar uma decisão. Então, isso já é um motivo. Segundo motivo, você vai também utilizar esse assunto em outras disciplinas. Física, química, biologia, também você vai utilizar. Mas vou te dar um motivo mais forte ainda. Existe uma competência no Enem inteirinha que você precisa dominar para responder algumas questões. É a competência de área 6, que fala em interpretar informações de natureza científica e social, obtidas da leitura de gráficos e tabelas. E aí você precisa dominar 3 habilidades, que é utilizar informações expressas nesses gráficos e tabelas, resolver problemas, fazer inferências e analisar essas informações para tomar uma decisão. Então, se você pegar uma prova antiga do Enem, qualquer uma, você vai ver, a prova é completamente carregada de tabelas e gráficos que você precisa responder. Então, você não precisaria de um motivo mais relevante do que esse para você atentar com um cuidado maior para essas análises de gráficos e tabelas. Tá bom? E aí, onde é que você encontra gráficos e tabelas? É na estatística. A estatística é o ramo da matemática que permite, de forma organizada, recolher dados sobre uma população e analisar e tirar conclusões a partir dessas análises, essa coleta de alguns fenômenos. Você vai analisar um fenômeno, você usa a estatística e você vai representar esses dados compilados a partir de tabelas e gráficos, tá? Para mostrar ao público de uma maneira mais viva, de uma maneira que possa ser compreendida. Só que você precisa tomar muito cuidado. Eu vou criar uma situação, um problema aqui para a gente analisar. Cuidado. Em gráficos e tabelas, normalmente, há muitas informações. E, se não prestarmos atenção, corremos o risco de passar por cima de algo que poderia acrescentar muito na interpretação de uma reportagem, de uma revista, de um jornal. E, mais importante, tem que tomar cuidado para não ser influenciado, ou seja, cuidado para ninguém influenciar na sua decisão, na sua tomada de decisão. Tá? Eu vou dar um exemplo. Eu coloquei uma situação, um problema aqui, que é o seguinte. Os gráficos a seguir, eles são representados a partir dos mesmos resultados. O gráfico 1 ele foi gerado com os mesmos resultados do gráfico 2. Só que existe uma informação subliminar aqui que você precisa tomar muito cuidado, que é o seguinte. Os dados foram compilados no gráfico 1 da seguinte maneira. Observe que o candidato A, ele teve aqui uma quantidade acima de 35% dos votos em uma eleição. O candidato B, abaixo de 35%. A representação 2, ela também foi feita com os mesmos dados, só que em escalas diferentes. Observe. A representação 1, ela foi feita com espaçamento entre as linhas horizontais menor do que o gráfico 2, ou seja, as linhas do gráfico 1 são mais apertadas. Eu também, de propósito, comecei a contar a partir de 25% no gráfico 2. E aí, dá a impressão que a contagem dos votos do candidato A é mais expressiva do que o B no gráfico 2 do que no 1. Aí, se eu quisesse, por exemplo, valorizar a contagem dos votos para o candidato A, eu mostraria esse gráfico para o público. Se eu quisesse desvalorizar, eu mostraria a representação número 1. Vejam só, é o mesmo dado foi usado na representação 1 e 2, só que existe uma mensagem subliminar que está por trás, que eu posso utilizar a favor ou contra de um candidato ou outro. Observe o candidato C. No gráfico da representação 2, até parece que ele não teve voto nenhum, porque foi contado a partir de 25%. Então, essa é a diferença entre as representações que você precisa tomar cuidado na hora que você está lendo uma informação em uma revista, na internet. Tá? Toma cuidado.
Aí é o seguinte, aí eu compilei alguns gráficos recentes da internet para a gente analisar, mas o mais importante é a gente atentar para os tipos dos gráficos e qual é o comportamento dos gráficos. Depois faremos algumas questões. Eu peguei esse gráfico aqui, que ele é bem recente, que ele trata do número de passageiros em aeroportos dos Estados Unidos. Aí a primeira coisa quando você pega uma tabela ou um gráfico é você analisar as grandezas envolvidas. Então no eixo X você tem aqui o tempo, é a data, é do dia 1 de março até o 12 de abril. É nesse intervalo de tempo que a gente vai analisar. E no eixo Y você tem o número de passageiros, tá aqui. Então o número de passageiros em aeroporto nos Estados Unidos. Aí você tem o seguinte, essa linha rosa, esse gráfico é um gráfico de segmentos, representa a quantidade de passageiros nesse mesmo período. E aqui você tem também em 2020. E observe que houve uma queda drástica em relação à quantidade, em relação ao número de passageiros em aeroportos. Deve ter ocorrido algum fenômeno no período do dia 1 de março até o 12 de abril para que houvesse essa queda no número de passageiros nos aeroportos. Claro, nós sabemos o que foi acontecer, a pandemia, etc. As pessoas não podem mais viajar, não é verdade? Aí pronto, aí você tem aqui um gráfico de segmentos que você pode analisar um fenômeno, tá? O fenômeno aqui é o número de passageiros em aeroportos e você pode fazer uma comparação para ver se ocorreu algum fenômeno na época, etc. Isso aqui é um tipo de gráfico que a gente vai ver muito nas questões que a gente vai ver. Observe outro tipo de gráfico aqui, que é chamado gráficos em barras horizontais. Aqui o gráfico diz o seguinte, no artigo que gerou esse gráfico: a OCDE reduz previsões de crescimento do PIB. Aí você tem aqui, ó, PIB deve desacelerar em 2020. Aí você tem crescimento em 2019 e o crescimento previsto para 2020. Aí você tem a China. A China obteve aqui um crescimento em 2019 acima de 6%. O mundo inteiro vai perder dinheiro esse ano. Você tem aqui o mundo. No ano passado houve um crescimento abaixo de 3%, mas ali perto de 3%. Esse ano o crescimento do PIB não vai passar de 2,5%. Aí você tem aqui alguns países, Estados Unidos, Reino Unido, França, zona do euro. O mais importante aqui é o tipo de gráfico que a gente está analisando, é o gráfico de barras, e cada barrinha dessa tem um significado. A barrinha azul são os dados de 2019 e os dados vermelho, ou seja, a barrinha vermelha, são os dados de 2020, ou seja, é a previsão de 2020. Vamos ver outro modelo. Então, ainda falando sobre um gráfico de linhas, ele pode vir com várias previsões ao mesmo tempo. Aqui você tem o impacto do coronavírus nas bolsas. Aí observe aqui, as grandezas envolvidas são o tempo, os meses, janeiro, fevereiro, março, e aqui os percentuais. Observe aqui essa linha vermelha que representa a Bolsa de Valores de Xangai. Houve uma queda em fevereiro. O que foi que houve? É a pandemia, é o Covid-19. O que ocorreu aqui foi que os investidores tiraram seus investimentos da Bolsa de Valores. Mas o que foi que ocorreu depois de fevereiro para haver um crescimento? Observe, cada linha dessa representa uma bolsa diferente. Você tem aqui a Bolsa de Xangai, você tem aqui a Dow Jones, que é essa amarelinha. Você está vendo aqui a Nikkei, que é essa azul clarinha, e a FTSE, que é essa azul mais clarinha ainda. Muito bem. Mas observe que todas depois de fevereiro, tiveram um crescimento. Deve ter acontecido alguma coisa aqui nesse período. E aconteceu mesmo. Segundo o artigo, alguns países fizeram intervenções para proteger suas economias contra o impacto do surto. Por isso que houve esse crescimento aqui. Então, o fenômeno que a gente está analisando aqui é o fenômeno da Bolsa de Valores. É o crescimento ou decrescimento da Bolsa de Valores, que ele é alterado a partir de algum fenômeno, de algum acontecimento, de alguma notícia que ocorre na vida real. Muito bem, vamos ver outros tipos. Esse gráfico daqui ele é chamado infográfico, que é um gráfico onde vem um desenho que você pode analisar algum fenômeno em particular. Nesse caso aqui, a gente vai analisar a poluição na China. Então, imagens de satélite mostram
recuo da poluição em meio ao surto. Você tem aqui de 1 a 20 de janeiro, aí você tem um mapa aqui da China, de um pedaço da China, e aqui de 10 a 25 de fevereiro, o mesmo lugar. E aí no gráfico, uma das grandezas observadas é a densidade do dióxido de nitrogênio, que ela é considerada baixa se tiver azulzinha, clara azulzinha, e ela vai ficando alta a partir do momento que a região vai ficando mais amarelinha, mais vermelha. Quando fica vermelho escuro, aí a densidade do dióxido de nitrogênio ela é muito alta. Muito bem. Aí quando você olha para o gráfico de 1 a 20 de janeiro, você vê aqui em uma região da China que está bem amarelada, e em algumas regiões está até um vermelho bem mais escuro. Você tem uma densidade de dióxido muito alta aqui. E de 10 a 25 de fevereiro já não tem mais. É em Beijing. Não tem mais aquele vermelhão, ou seja, a quantidade de dióxido diminuiu bastante. Tem como averiguar isso. Aí os dados são da NASA, que disseram assim, afirmou que os satélites de monitoramento de poluição detectaram uma queda dos níveis de dióxido de nitrogênio ao redor da China por causa do Covid-19. Venda de carros despencam na China. Aí você tem aqui as grandezas envolvidas são o percentual de queda e o tempo de novo, comparando 2018, 2019, 2020. Esse gráfico aqui é um gráfico também de barras, mas só que as barras aqui são verticais. Quando ela é vermelha, significa que houve queda nas vendas. Quando ela é azul, significa que houve crescimento nas vendas. Então, por exemplo, observe aqui em 2020, houve uma queda acentuada de 92% nas vendas de carros na China. Na verdade, houve um decrescimento nas vendas de carros no mundo inteiro. Claro, por causa da pandemia. Aí o artigo dizia assim, as vendas de carros na China, por exemplo, caíram 92% durante a primeira metade de fevereiro. Por outro lado, fabricantes como a Tesla e a Geely estão vendendo mais pela internet. Então, significa dizer que as vendas pela internet aumentaram nesse período. Entregas de celulares na China devem se recuperar rapidamente. Então, temos um gráfico aqui que ele faz uma previsão antes do surto e uma previsão com impacto do surto. Observe que o setor dos celulares foi pouco afetado. Você tem aqui uma previsão para o quarto trimestre muito parecida com a previsão com impacto do surto, ou seja, uma previsão nova. Alguns setores não foram afetados. Países com restrições de viagem por causa do coronavírus. Esse gráfico aqui já está desatualizado. Esse gráfico foi do dia 2 de março de 2020. Essas regiões aqui elas já estão todas pintadas de vermelho hoje, porque na verdade há restrições no mundo inteiro, tá? De viagens por causa da pandemia. Muito bem. Vamos passar. Voos chineses para todos os destinos recuam com força. Claro, esse gráfico também está desatualizado, porque já existem restrições no mundo inteiro. Mas olhando aqui para um gráfico de barras, essas barras também horizontais, quando elas são escritas para o lado esquerdo, e com um sinal negativo, significa dizer que houve queda percentual. Ou seja, para as Américas houve uma queda de 63,2%, a Ásia queda de 58,3%, África, Oriente Médio 56,1%, e as quedas nos voos chineses para a Europa foram de 36,7%. Olha um gráfico aqui de segmentos, gráfico de linha, que fala sobre o comportamento do ouro de 2012 até 2020. Então, o ouro, por exemplo, houve um crescimento em 2012, houve um pico histórico em 2013, o ouro passou a valer $1.790, aqui está em dólares, tá? E aí houve uma queda até 2016. E você precisa prestar atenção no comportamento dos gráficos, você precisa aprender a fazer essa análise, você precisa aprender a analisar o gráfico de forma que você entenda que quando é um decrescimento, quando é um crescimento. Por exemplo, em 2020, o ouro passou a valer 1.604, que era um valor de 2012. Em 2020, voltou a ter o mesmo valor que ele tinha em 2012. Crescimento de novos consumidores online.
Devido à Covid-19, houve um crescimento de 32% nas compras online. Quais foram os itens mais comprados? Esses gráficos que tem os desenhos e tal são chamados de infográficos. Aí você olha aqui o álcool em gel, houve um aumento de 310%, energético houve um aumento de 25%, papinha para bebê 51%, os pirralhas estão comendo mais, termômetro 45% de crescimento, aumento, água sanitária 41%, fralda para bebê 26%, álcool de limpeza 65%, todos são aumentos. Desinfetantes 14%, lenço umedecido para bebê 10%, enlatados 10%. Esse setor aqui ele teve um crescimento, que são as vendas pela internet. E por último, para resolvermos as questões, temos aqui os casos de Covid-19. Esse gráfico é um gráfico da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que fala sobre a estimativa do Covid-19, de pessoas infectadas com Covid-19, e os casos que são os dados oficiais. Então, esse gráfico aqui foi do dia 7 de maio. Nós tínhamos um dado oficial de 135.106 casos confirmados de pessoas contaminadas com Covid-19, e havia uma estimativa aqui feita pela universidade de que a quantidade de casos confirmados reais eram muito maiores do que os dados oficiais. Existia uma estimativa de que mais de 1,5 milhão de pessoas estavam contaminadas no dia 7 de maio. Esse gráfico aqui foi amplamente divulgado nas redes sociais. Então, no futuro, essa linha, esse é um gráfico de linha, essa linha ela vai se tornando menos íngreme até que ela vai se tornar uma linha constante, porque aqui é um gráfico acumulado. Quando ela se tornar uma linha constante é porque não houve mais casos novos. Esperamos que esse momento chegue logo. Bom, vamos fazer agora algumas questões. Questão de número 1. A concorrência mais acirrada em vestibulares tem levado algumas escolas de ensino médio a contrariar a legislação e não oferecer a disciplina de educação física aos alunos do terceiro ano do ensino médio. No entanto, estudos revelam que os alunos dessa série consideram que a educação física contribui para melhorar o rendimento escolar em alguns aspectos, conforme mostra a tabela a seguir. Então, 3% dos estudantes acham que o aspecto que melhora é o ânimo. 17% diz que é descontração, 29% relaxamento, 23% qualidade de vida, 7% interação social e 21% desenvolvimento físico. Aí teremos que apresentar esses dados que foram coletados e tabulados em um gráfico. Qual desses gráficos melhor representa esses dados que foram anotados na tabela? Será que é o A, o B, esse daqui que é o C, que é um gráfico de setores? Será que é o D, um gráfico de barras horizontais, ou a letra E? Vamos voltar para responder essa. Então você tem que olhar aqui na tabela. Primeiro, para o valor do aspecto que é o ânimo, que é de 3%, depois a gente procura os outros. Por exemplo, a gente vai procurar o ânimo 3% aqui, em todas as alternativas. Aí, aqui, por exemplo, não é, está mais de 5%. Não pode ser letra A. Também está acima de 10%. E a gente sabe que o ânimo está em 3%. Aí até poderia ser 3%, mas o relaxamento tinha que ser quase 50%. E quando você olha para a tabela aqui, o relaxamento não chega a ser tão grande assim. A quantidade de pessoas que votou no relaxamento são 29%. Não chega a ser quase 50%. Então dá para eliminar a letra C, não é a C. Agora observe que a D, o ânimo, está em 3%. O relaxamento está em 29%. Boa, parece que é bom. Parece que a alternativa D é a nossa resposta. Vamos olhar. Descontração vale 17%. Relaxamento 29%. Já olhei. Qualidade de vida 23%. Interação social 7%. Desenvolvimento físico 21%. Vamos ver. Aí quando você olha na letra D, são exatamente esses valores. Então você tem aqui na letra D exatamente aqueles valores. Olhe bem. Desenvolvimento físico, acima de 20%, um pouquinho. Interação social, em 7%.
Qualidade de vida acima de 20% também, um pouco mais. Relaxamento quase 29%, descontração perto de 17%, ânimo 3%. Então esse gráfico é o que mais chega perto da tabela que está anotada no problema. Então a resposta dessa questão é a letra D. Questão de número 2. Analise o que segue: os pedestres e o trânsito. As estatísticas sobre mortes e ferimentos em atropelamentos são estarrecedoras. Mais de 13 mil mortos e 60 mil feridos por ano. Os pedestres atropelados representam 26% das vítimas fatais de acidentes de trânsito. Esta proporção é muito maior entre os adolescentes, como mostra o diagrama ao lado. Aí você tem um diagrama aqui, que é um gráfico de setores, onde você tem aqui mortos em acidentes de trânsito, idade entre 10 e 14 anos. 10 a 14 anos. Aí você tem ocupante de automóvel 23%, motocicleta 7%, ciclista 12%, pedestres, maioria, 55%. 55% dos jovens de 10 a 14 anos que morrem no trânsito são pedestres envolvidos em atropelamentos. Daí a importância das precauções a serem tomadas quando andamos na proximidade do trânsito. Observe o artigo. Onde ocorrem os acidentes com atropelamentos? A rede SARA de hospitais, para onde são conduzidas as vítimas de acidentes de trânsito no Rio de Janeiro, realizou durante um ano uma pesquisa abrangendo todas as pessoas internadas nesses hospitais em decorrência de atropelamento. Algumas das conclusões e observações publicadas são muito relevantes, como as seguintes: 78,5% dos atropelamentos ocorreram em vias urbanas. 77% dos pedestres internados na rede SARA não faziam uso de facilidades para pedestres, como faixas, semáforos, passarelas, passagens subterrâneas, etc., na ocasião do atropelamento. Segundo o relato desses pacientes, em 76% dos casos não existia facilidade para pedestres no local do acidente. Uma quantidade significativa dos atropelamentos ocorre em interseções, locais em que se registram 39% das lesões não fatais e 18% das lesões fatais em atropelamentos. A partir dos dados do texto, analise as seguintes afirmações. Primeiro, segundo os dados, morrem mais de 3.400 pedestres por ano em acidente de trânsito. Será que é verdadeiro? Segundo, 14,3% das vítimas são pedestres com idade entre 10 e 14 anos. Terceiro, 58,52% dos atropelamentos aconteceram em lugares onde não havia facilidades para pedestres. E quarto, 4,68% das vítimas fatais de trânsito são pedestres atropelados em interseções. Então, assinale a alternativa correta. Vamos anotar alguns dados que são bastante relevantes. Primeiro, ele disse: são mais de 13 mil mortes. E disse também o seguinte, que os pedestres atropelados representam 26% das vítimas fatais. Ou seja, 26% dos 13 mil são pedestres que morreram. Então vamos fazer esse cálculo. Temos que 13 mil pessoas morreram, e 26% dessas são pedestres que morreram. Simplificando e multiplicando 130 por 26. Então foram 3.380 pessoas que são pedestres que morreram. 3.380. Guarda essa informação. Vamos seguir. Outra informação importante é o seguinte. Ele diz: 55% dos jovens de 10 a 14 anos morreram no trânsito, são pedestres. Mas ele não disse o número de jovens. Então não dá para dizer em valores absolutos quantos jovens morreram no trânsito que são pedestres. Não dá para dizer essa informação. E outra informação importante é lá no fim, que ele diz assim: 77% dos pedestres internados na rede SARA não faziam uso de facilidades, que são faixas, semáforos, etc. E que em 76% dos casos não existiam essas facilidades. Então dá para calcular o seguinte: você tem 77% dos pedestres não faziam uso de facilidades. E em 76% desses casos não existiam essas facilidades. Aí você multiplica 77 vezes 76, depois divide por 10 mil. 7 vezes 6 dá 42, 7 vezes 6, 42 e 4 dá 46.
7 vezes 7 dá 49. 7 vezes 7 dá 49. 49 mais 4 dá 53. 9, 6, 15. 5 e 3, 8 e 5. E dividindo por 10.000 dá 58% aproximadamente. 0,5852. Ou seja, em aproximadamente 58% dos casos não existiam facilidades nos casos em que os pedestres não usaram essas facilidades. Muito bem. E a última informação relevante que ele diz é essa parte aqui. Ele diz assim: uma quantidade significativa dos atropelamentos ocorre em interseções, que são locais em que se registram 39% das lesões não fatais e 18% das lesões fatais. Então, são 18% das lesões fatais, claro, em interseções, então em pedestres. Aí você volta lá na frente e você tem o seguinte, que em 26% dos casos das vítimas fatais foram pedestres atropelados. E aí você calcula agora o seguinte, que em 18%, ou seja, 0,18%, desses 26% dos casos foram lesões fatais em pedestres, só que em interseções. Então, multiplicando, você tem 4,68%. Então, você tem 4,68% dos casos foram pedestres em interseções. Agora, respondendo às alternativas, número 1. Segundo os dados, morrem mais de 3.400 pedestres por ano em acidentes de trânsito. É falso. Lá na frente, nós fizemos o cálculo, deu 3.380. Não é essa a resposta. Essa resposta ela é falsa. Item 2. 14,3% das vítimas são pedestres com idade entre 10 e 14 anos. Não dá para responder, porque nós não temos o número de jovens entre 10 e 14 anos. Item número 3. 58,52% dos atropelamentos aconteceram em lugares onde não havia facilidade para pedestres. É verdadeiro esse item. Como é que nós sabemos? Nós calculamos, deu aqui, aproximadamente 58% foram os casos em que os pedestres foram atropelados, que eles não faziam uso de facilidades e que não existiam essas facilidades. Deu 0,5852, deu exatamente 58,52%. É verdadeiro. E o item 4, ele também é verdadeiro. 4,68% das vítimas fatais de trânsito são pedestres atropelados em interseções. Nós fizemos esse cálculo aqui, 4,68%, que são 18% dos 26%. Os 26% são os pedestres atropelados, que representam os casos fatais, são 26%. E ele diz que uma quantidade significativa dos atropelamentos ocorreram em interseções e que 18% dessas lesões são fatais. Então, são 18% de 26%, que dá 4,68%. Por isso, o item 4 ele é verdadeiro. Então, a resposta da questão, letra B, 3 e 4 são verdadeiros. Questão de número 3. O gráfico apresenta uma comparação entre as porções que os alunos pesquisados consomem dos grupos alimentares citados, bem como as porções recomendadas por nutricionistas. As barrinhas horizontais mais claras vão representar as porções recomendadas por nutricionistas. E as barrinhas escuras, as porções consumidas pelos adolescentes. Aí você olha aqui, por exemplo, açúcares e doces. Aí existe uma discrepância aqui entre o que é recomendado e o que é consumido, por exemplo. E você tem outros insumos aqui, como arroz, pães, massas, leite, queijo, iogurte, carne, ovos, etc. E você tem aqui as quantidades anotadas, as porções recomendadas e as porções consumidas pelos adolescentes. A partir da análise dos dados do gráfico, pode-se concluir que aí teremos que analisar item por item e ver qual dessas alternativas aqui é a verdadeira. Vamos analisar as alternativas. Letra A. O número de porções consumidas de óleo e gordura é o triplo do número recomendado? Vamos ver. Porções consumidas de óleo e gordura. Será que é o triplo?
Vamos procurar aqui óleos e gorduras. Óleo e gorduras, você tem o recomendado pelo nutricionista é 1 e o consumido 2,1. Não é o triplo, não é essa a resposta. Vamos ver a letra B. O número de porções consumidas de leite, queijo e iogurte está acima do número recomendado? Vamos ver. Leite, queijo e iogurte. Leite, queijo e iogurte, o recomendado são 3 e o que efetivamente foi consumido é 2,5. Então não é verdade, não está acima, está abaixo do recomendado. Letra C. Os alunos consomem 12 porções de açúcares e doces para cada porção de verduras e legumes consumidas. Vamos ver. Vamos olhar para açúcares e doces. Você tem aqui, eles consumiram 7,9. E verduras e legumes, 1,1. Então não dá 12 vezes, né? Você pega 7,9 e divide por 1,1. Claro que não dá 12 vezes. Não é a letra C. Vamos ver a letra D. Os adolescentes consomem em 4 dos 8 grupos alimentares citados mais do que o dobro do recomendado pelos nutricionistas. Vamos ver se são em 4 deles, que é o dobro ou mais do dobro. Vamos ver. Açúcares e doces, 1, é mais que o dobro. Vamos ver outro. Carnes e ovos, mais que o dobro, 2. Feijões e leguminosas, mais que o dobro, dá 2,1. Óleo e gorduras, também, 4. Então, é verdade. A letra D é a nossa resposta. Então, letra D. Texto para as próximas 2 questões. Um levantamento realizado pelo IBGE em diversas escolas das capitais brasileiras apurou onde a prática de bullying é mais comum, conforme indicado no gráfico abaixo. Capitais onde os estudantes sofrem mais bullying. Aí você tem Brasília aqui dominando com 35,6%. E a medida dessas barrinhas verticais vão representar os percentuais anotados nesse fenômeno. Então, temos o seguinte. Observando os dados apresentados no gráfico anterior, é possível afirmar em relação ao valor da mediana que aí teremos que procurar qual das alternativas é a correta. Olhando para o gráfico, você quer encontrar a mediana, então você tem que contar quantos elementos existem. Aí você tem Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, etc. Aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você tem 11 capitais. Tá? Como você tem 11 capitais, observe que Teresina e Rio Branco são capitais diferentes. É como se você tivesse uma coluna a mais, por exemplo, para Rio Branco. Então aqui, por exemplo, você põe Rio Branco, tira Rio Branco daqui, deixa só Teresina. Você teria uma coluna a mais com o valor de 30,8%, por exemplo. E aí depois, segundo passo, é ver se os valores estão ordenados. E estão, porque se você olhar com carinho, os valores estão ordenados de forma decrescente. E aí você separa o rol de números. Você coloca 5 números para um lado, 5 números para o outro. A mediana seria o valor intermediário, ou seja, o valor do meio. É uma medida de tendência central. Ela vale aqui 32,2%. Quando você vai olhar nas alternativas, aí você encontra como resposta a letra D. O valor correspondente à cidade de João Pessoa. Só que o gabarito oficial mostra como letra C a resposta. Provavelmente o elaborador da questão, ele colocou aqui, digitou sem querer Teresina ou Rio Branco, e aí ele queria considerar 10 capitais. Se fossem 10 capitais, então não teríamos essa coluna aqui, por exemplo. Supondo que Rio Branco não existisse, aí nós encontraríamos a resposta oficial da questão, porque nós teríamos 10 valores, e quando separássemos 5 elementos para um lado e 5 para o outro, teremos como mediana a média aritmética entre os valores centrais. Nós teríamos 32,6 mais 32,2, que seria igual a 64,8, e fazendo uma média aritmética, você encontraria 32,4 e teríamos como resposta a letra C. A resposta oficial dada foi letra C, mas na prática aqui nós temos 11 capitais. Tá? Então, tirando Rio Branco, a resposta fica verdadeira, letra C.
Questão de número 5, ainda referente ao texto anterior. Em relação aos dados obtidos nessa pesquisa, é correto afirmar que a média percentual de estudantes que sofrem bullying nas capitais brasileiras é igual a... Bom, nessa questão, considerando que são 11 capitais, então você iria somar todos os valores. Claro, iria repetir 30,8 duas vezes, porque aqui nós temos Teresina e Rio Branco, são duas capitais. Iria dividir por 11 e você encontraria 360 dividido por 11, essa soma aqui, que daria 32,73, que dá aproximadamente letra D. Desconsiderando o Rio Branco, então colocando, supondo que tenha sido um erro de digitação, e aí você colocaria 30,8 uma vez só, dividiria por 10, e encontraria 32,92, que também dá a letra D, que seria a resposta de qualquer maneira. Questão de número 6. Uma das características das maiores usinas hidrelétricas do Brasil é a formação de grandes lagos através de barragens para a geração de energia, conforme se visualiza no quadro. Aí você tem Brasil, usinas hidrelétricas por área alagada e potência gerada. Aí você tem algumas usinas e tem a área alagada em quilômetro quadrado de cada uma e a potência também de cada uma. De acordo com o quadro, é correto afirmar que qual dessas alternativas é verdadeira. A gente vai ter que analisar de uma por uma. Vamos ver. Olhando as alternativas, olha só a letra B. Em relação à área alagada e à produção de energia, a usina de Itaipu apresenta o melhor custo-benefício. É verdade. Por quê? Itaipu tem uma área alagada pequena, é próxima apenas da Ilha Solteira e ela gera uma potência alta, então automaticamente vai gerar bastante energia. Então, se a gente fosse comparar Itaipu com as outras, em relação ao custo-benefício, ela é melhor. Ela alaga uma área pequena, mas gera uma potência muito grande. Olha só, 12.600. Em relação às outras, ela é disparada a melhor em relação ao custo-benefício. Questão número 7. O gráfico de setores a seguir ilustra como a massa de um homem de 80 kg está distribuída entre músculos, gorduras, ossos e outros. Aí você tem aqui os músculos correspondendo a 135 graus, gordura a 63 graus, os ossos 72 graus e outros 90 graus. Claro que somados os ângulos tem que dar 360 graus. O ângulo de cada setor está mostrado em graus. Com base nesse gráfico, responda as perguntas. Letra A. Quantos quilogramas de músculos esse homem possui? Letra B. Juntos, gordura e ossos representam que percentual da massa desse homem? Bom, nessa questão, na letra A, ele pergunta quantos quilogramas de músculos esse homem possui. Então, músculos representa 135 graus de um total de 360 graus. Como se você pudesse fazer assim. 360 graus equivale a 80 quilogramas. Então, 135 graus, que está relacionado aos músculos, equivale a quantos quilogramas? Uma regra de 3. Aí você multiplica 360 vezes x, que é igual a 135 vezes 80. Na prática, eu gostaria que você pensasse assim. Você vai pegar 135 vezes 80 e dividir por 360, mas eu gostaria que você pensasse desse jeito. 135 dividido por 360 é a porção que representa os músculos, que é o percentual que representa os músculos. Aí, quando você divide 135 por 360 e multiplica por 80, aí você está descobrindo aqui quantos quilogramas valerá os músculos. Simplificando, dividindo à vontade, então você tem 135 vezes, dividindo, por exemplo, por 4, você tem igual a 2, e dividindo 36 por 4, você tem 9. E aí, 135 dividido por 9 dá igual a 15, e 15 vezes 2 dá igual a 30, significando dizer que os músculos equivalem a 30 kg. Na letra B, ele pergunta: juntos, gordura e ossos representam que percentual?
Veja, como ele quer o percentual, você pode fazer uma relação tanto com os ângulos, ou seja, o ângulo total vale 360 graus, que equivale a 80 kg, ou com a massa. Então você quer gordura e ossos. Gordura equivale a um ângulo de 63 graus. Ossos, 72 graus. Somando, você tem 5, 7 e 6 dá 13. 135 graus. Basta fazer uma relação do tipo divida 135 por 360 que você já vai descobrir qual é o percentual que representa gordura mais ossos. Então, dividindo, você tem 135 por 360, você tem 0,375, ou seja, 37,5%. Então, gordura mais ossos equivalerá, essa massa equivalerá a 37,5%. Beleza? Questão de número 8. A composição de uma certa população por faixa etária é verificada na tabela abaixo. Aí você tem crianças de 0 a 14 anos, 32%. Jovens de 15 a 24 anos, 24%. Adultos de 25 a 60 anos, 38%. E idosos acima de 60 anos, 6%. No gráfico de setores, o ângulo central correspondente à população de jovens medirá aproximadamente quantos graus? Se fôssemos construir um gráfico de setores com essas grandezas envolvidas e com esses percentuais, nós teríamos aproximadamente o seguinte. Teríamos aqui um círculo, a gente chama também gráfico de pizza, onde você teria uma participação aqui, uma fatia bem pequenininha, que representaria esses 6% aqui, que são os idosos. E você teria as outras três partes quase do mesmo tamanho, porque 32, 24, 38 é quase a mesma coisa. E aí você teria aqui uma participação maior, com 38%, que seriam os adultos, 32% que seriam as crianças e 24% que seriam os jovens. E para você calcular esse ângulo daqui, que é o ângulo da fatia, que é essa população, representa a população de jovens, por exemplo, é isso que ele quer, basta calcular 24% de 360 graus. O cálculo é simples, você faz 24% de 360 graus, já que o ângulo completo vale 360 graus. Muito bem. Aí agora, simplificando, basta multiplicar 3,6 vezes 24. Então, 3,6 vezes 24, você tem 6 vezes 4 dá 24, 6 vezes 2 dá 12, 14, 3 vezes 4 dá 12, 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Então, dá 86,4. Então, aproximadamente 86 graus. 86,4 graus, 86 aproximadamente, resposta letra A. Questão de número 9. A lâmpada incandescente atravessou o século XX, mas hoje, devido à preocupação com o aquecimento global, tende a se apagar. Nos anos 90, houve a expansão dos modelos compactos das lâmpadas fluorescentes e em 2008 foi patenteada a lâmpada LED. O quadro abaixo apresenta os gastos estimados ao longo de 5 anos com o uso desses 3 tipos de lâmpadas para uma casa com 20 lâmpadas. Aí você tem uma tabela com os 3 tipos, incandescentes, fluorescentes e LED. E você tem aqui o investimento inicial, tem o valor de cada uma, potência média de consumo, consumo de energia, lâmpadas queimadas, gasto com energia, gasto com lâmpadas e tem o total que foi gasto. Com base nessas informações, considere as seguintes afirmações. Primeiro, 40 lâmpadas incandescentes custam mais que uma lâmpada LED. Será que é verdadeiro? 2. O consumo de energia de uma lâmpada LED equivale a 1/6 do consumo de energia de uma lâmpada incandescente. 3. Em média, o tempo que uma lâmpada fluorescente leva para queimar é 7 vezes maior que o tempo que uma incandescente leva para queimar. Quais estão corretas? Item número 1. 40 lâmpadas incandescentes custam mais que uma lâmpada LED?
Bom, aqui você tem o investimento inicial com as lâmpadas. Você tem aqui a incandescente, que são R$36. Basta multiplicar 36 vezes 40. 6 vezes 4 dá 24. 4 vezes 3 dá 12. 12 com 2 dá 14. Dá 1.440. E uma LED dá 1.500. Então, esse item ele é falso. Item número 2. O consumo de energia de uma lâmpada LED, será que equivale a 1/6 do consumo de energia de uma lâmpada incandescente? Vamos ver o consumo de energia. O consumo de uma lâmpada incandescente, 6.480. O consumo de uma lâmpada LED, 1.080. Será? Será que 1.080 é 1/6 de 6.480? Basta dividir 6.480 por 6. 6 vezes 1, 6. 8 vezes 6 dá 48, 0. É verdade. Então, o item 2 ele é verdadeiro. Item número 3. Em média, o tempo em que uma lâmpada fluorescente leva para queimar é 7 vezes maior que o tempo que uma lâmpada incandescente leva para queimar. Bom, não foi dado aqui um item que diga diretamente o tempo que uma lâmpada queima. Mas nesse experimento, 110 lâmpadas incandescentes queimaram e 14 lâmpadas fluorescentes queimaram. Significa dizer que as lâmpadas fluorescentes duram mais tempo. E existe uma relação inversa aqui, do tipo, você pode dizer assim: o tempo que uma lâmpada fluorescente leva para queimar é inversamente proporcional à quantidade de lâmpadas que queimaram. Isso é constante. E o tempo que uma lâmpada incandescente leva para queimar é inversamente proporcional ao número de lâmpadas que efetivamente queimaram. Porque quanto mais lâmpadas queimam, menos tempo leva para queimar uma lâmpada. Então você pode estabelecer uma relação entre o tempo que uma fluorescente leva para queimar e o tempo que uma lâmpada incandescente leva para queimar. Vai ser 110 dividido por 14, ou seja, aproximadamente 8. 8 vezes 14 dá 112, é bem próximo. Então esse item é falso porque ele diz que são 7 vezes. Não são 7 vezes, são aproximadamente 8 vezes. Então, olhando para as alternativas, como somente o item 2 foi verdadeiro, então estão corretas apenas o item 2, letra B, a resposta dessa questão. Questão de número 10. Para o cálculo da inflação, utiliza-se, entre outros, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que toma como base os gastos das famílias residentes nas áreas urbanas, com rendimentos mensais compreendidos entre 1 e 40 salários mínimos. O gráfico a seguir mostra as variações do IPCA de 4 capitais brasileiras no mês de maio de 2008. Aí você tem um gráfico onde você vai medir as variações do IPCA em maio de 2008. No eixo Y você tem a grandeza variações e no eixo X você tem aqui as cidades averiguadas: Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo e Brasília. E cada barra vertical representa uma grandeza diferente. Essa barra escura, índice geral. A barra clara, essa daqui, alimentação e bebidas. Essa barrinha mais escura ainda, então é habitação. Essa listrada de forma horizontal, artigos de residência. Essa cinza, vestuário, e essas barrinhas verticais, transportes. Então essas aqui são de transportes. Com base no gráfico, qual item foi determinante para a inflação de maio de 2008? Olhando para o gráfico, o item ou os itens que obtiveram maiores variações em relação ao IPCA foram alimentação e bebidas. Tá aqui. São os itens que têm por cidade a maior altura em relação às barras. Significa dizer que foram os itens com maiores variações.
então eles são determinantes para a inflação. Então a resposta aqui é a letra A, alimentação e bebidas. Alimentação e bebidas foram determinantes para a inflação de maio de 2008. Valeu, galera. Um beijo. Até semana que vem. Tchau.